Olá, boa tarde. Seguimos na cobertura especial das eleições. Desde cedo estamos mostrando a votação pelo país. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, deu uma entrevista coletiva agora há pouco sobre esse domingo de votação. Júlio Mosquera acompanhou e fala pra gente um pouquinho de como que foi. Júlio, você nos escuta? Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Ana Paula. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes fez agora há pouco um balanço das eleições até aqui. Disse que está muito satisfeito. Afirmou que os eleitores estão indo para as sessões votar dentro da mais absoluta relação harmoniosa entre eles, tudo com muito respeito. Diz que as eleições estão transcorrendo de forma tranquila. Ele chegou a afirmar que o brasileiro está mostrando grande maturidade eleitoral. E as ocorrências realmente estão muito dentro daquilo que se prevê para uma eleição. Inclusive, das 472 mil urnas, apenas 1.420 foram substituídas, segundo o boletim do TSE. Isso dá 0,2% do total. É um índice até abaixo da média histórica das eleições. O ministro afirmou que as pessoas podem ficar tranquilas. O eleitor que chegar à sessão eleitoral até às 5 da tarde vai votar, vai receber uma senha. E assim que for concluída a votação, o TSE vai iniciar a totalização dos votos, com a transmissão simultânea dos boletins por redes sociais e internet de uma maneira geral, o que é uma novidade para dar ainda mais transparência e tranquilidade. Aliás, o ministro enfatizou que as urnas eletrônicas são seguras, transparentes, auditáveis, está muito satisfeito com esse momento que o Brasil está vivendo dessa festa democrática. A votação vem sendo realizada de maneira tranquila, harmoniosa, as eleitoras, os eleitores se dirigindo normalmente às urnas, às sessões eleitorais, as ocorrências ou intercorrências normais de todas as eleições, substituição de algumas urnas, problemas, algumas filas, principalmente nesse horário, como sempre ocorre, que é o horário pré-almoço. Todos os eleitores, todas as eleitoras que chegarem até às 17 horas votarão. Vamos agora para São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. César Calvão acompanha o movimento. Boa tarde, César. Oi, Ana Paula, boa tarde a todos. Nós estamos no terceiro maior local de votação de São Paulo. É uma escola na zona oeste da cidade, onde votam 13.990 pessoas. O movimento aumentou bastante logo depois do almoço, as filas eram maiores, mas começaram a diminuir. Nessa sala de votação, tem aproximadamente 30 pessoas esperando. Depois que o eleitor passa por essa porta, não encontra problemas. A biometria está funcionando e o eleitor leva, em média, de 1 minuto a 1 minuto e meio para escolher os 5 candidatos. Aqui em São Paulo, 746 urnas tiveram que ser substituídas. A gente vê, lá do lado de fora, que ainda tem bastante gente entrando para votar. A votação se encerra às 5 horas da tarde. Ana Paula. Obrigada, César. Vamos saber agora como é que está a votação no Rio de Janeiro. Lília Teles, boa tarde. Oi, boa tarde, Ana Paula. Nós falamos aqui da Rocinha, que é um dos maiores locais de votação da zona sul do Rio. Um domingo de muita tranquilidade, mas também de muitas filas, não só aqui na Rocinha. Eu conversei com alguns eleitores agora há pouco, eles estavam dizendo que estão levando em média 1 hora de espera. Isso acontece também em muitas outras zonas eleitorais do Rio. O TRE disse que 3 fatores fizeram aumentar o tempo de espera: comparecimento em massa dos eleitores, a coleta de dados para a biometria e a falta da cola. Então, a sugestão é trazer um papel com números e nomes dos 5 candidatos para facilitar o voto, né, Ana Paula? Para não deixar muito atraso nisso aí. Tudo que puder para agilizar essa votação é bem-vindo, Lília. Obrigada. Vamos ver agora como é que está a votação em Belo Horizonte? A Larissa Carvalho tem as informações.
Domingo de eleição de muito movimento aqui na Escola Estadual Santos Dumont, na Zona Leste de Belo Horizonte. Esse aqui é o ponto de votação de Minas Gerais que mais recebe eleitores em todo o estado. São 11.234 eleitores. Além de votarem para senador, governador, presidente da República, eles ainda vão eleger 53 deputados federais e 77 deputados estaduais. Aqui em Minas, pouco mais da metade dos eleitores, 51,5%, fizeram o cadastro biométrico. Então, são mais de 8 milhões de eleitores sem o cadastramento biométrico, mas ainda assim, entre esses 8 milhões de eleitores, 2 milhões deles vão poder votar por biometria, porque já tem as digitais registradas no Detran aqui de Minas Gerais. E aconteceu um convênio, né, entre o Detran e também o Tribunal Superior Eleitoral em 2018 para transferência desses dados. Então, os eleitores na cabine de votação, quando já tem esse registro do Denatran, estão sendo informados e podem votar por biometria. Globo nas eleições. Olá, muito boa tarde. A partir de agora te deixo atualizado sobre o domingo de votação em Mato Grosso. Votação termina logo mais às 4 horas da tarde aqui no estado. O repórter Léo Zamiani tem mais informações. Léo, boa tarde para você. Boa tarde, Cleto. Boa tarde a todos. Como você disse, aí falta um pouco mais de 1h30 para o fim das votações. Por enquanto, a votação vai correndo tranquilamente, mas algumas ocorrências foram registradas. Segundo o último boletim do Tribunal Regional Eleitoral, 27 ocorrências de crimes eleitorais foram registrados no estado. Entre esses crimes estão principalmente a propaganda irregular, a famosa boca de urna, e também o oferecimento de dinheiro para a obtenção de votos. Essas ocorrências aconteceram em 18 municípios aqui do estado, entre eles Cuiabá, Chapada dos Guimarães, Comodoro, Sorriso, Guiratinga e também Peixoto de Azevedo. Além disso, 9 pessoas foram detidas e com elas foram apreendidos celulares e também sacolas que estavam cheias de santinhos eleitorais para que fossem feitas aí campanhas irregulares de boca de urna. Agora, falando sobre as urnas eletrônicas, em todo o estado, segundo o mesmo boletim do TRE, 245 urnas apresentaram problemas. Só que a grande maioria delas foram problemas aí que puderam ser resolvidos rapidamente, ou com a troca da bobina, ou então fazendo a reinicialização, que é ali desligando e ligando novamente a urna. Só que dessas 245, 85 delas precisaram ser trocadas por urnas de contingência, que são urnas que ficam de reserva caso alguma dê problema, e a votação seguiu normalmente sem nenhum prejuízo. Volto com você, Cleto. Obrigado, Léo. Um bom trabalho para você e também para a sua equipe. O candidato à reeleição ao governo de Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil, votou pouco depois das 11 horas da manhã na Universidade Federal de Mato Grosso. A sessão onde o candidato votou fica no Instituto de Linguagens. Ele chegou acompanhado da família e assessores. Mauro falou sobre as eleições. Por enquanto, as notícias que nós temos são muito tranquilas, está transcorrendo com bastante normalidade. Eu espero que isso aconteça até às 16 horas e, a partir daí, que seja feita a vontade de Deus e da maioria do povo mato-grossense e brasileiro. A candidata ao governo de Mato Grosso, Márcia Pinheiro, do partido PV, votou pouco depois das 11h30 da manhã. O local de votação foi o Instituto Federal de Mato Grosso, que fica na região central de Cuiabá. Ela também chegou acompanhada da família e de assessores. Márcia falou sobre as eleições. Nós estamos muito felizes, hoje é uma festa democrática, onde todos podem exercer o direito à cidadania, e é isso que nós queremos. Mas o nosso sentimento realmente é de gratidão em poder dar esperança para os que mais precisam, para as pessoas mais humildes. O nosso Motolink percorre as avenidas da nossa capital. Imagens ao vivo para você, então, neste momento, próximo à Universidade de Cuiabá, que fica na Avenida Beira Rio. O trânsito por ali está bem tranquilo neste momento. No comando das imagens, Ramon Hernandes. Então, mostrando para você agora o trânsito aqui na capital. As nossas equipes estão em várias regiões da cidade e também em várias cidades, as maiores de Mato Grosso, acompanhando esse dia de votação. Temos agora imagens da Escola Estadual Presidente Médici, no Araés, aqui em Cuiabá. Neste momento também, um pouquinho de fila, né, gente? Não tem uma fila grande por ali, mas muitas pessoas ainda chegando para votar aqui em Cuiabá.
Quero compartilhar contigo uma imagem de hoje cedo. Teve distribuição de urnas nas aldeias indígenas de Mato Grosso. Essas são imagens da aldeia Umutina, em Barra do Bugres. No estado, mais de 16 mil indígenas votam em 30 municípios e o Exército, então, auxiliando neste trabalho de logística para que todos possam exercer o direito do voto. Você pode acompanhar o domingo de votação em tempo real aqui em Mato Grosso. Basta acessar o nosso portal, o primeirapagina.com.br/Mato Grosso. Tem uma linha do tempo muito bacana. Você vai entrar nesta página e aí logo abaixo você vai ver que tem uma linha do tempo te atualizando de tudo que acontece, né? O número de eleitores, também falando das sessões eleitorais. E o Primeira Página alerta, hein? A eleição está quase no fim. Votação em Mato Grosso será encerrada em menos de 2 horas. Não deixe de participar deste processo da democracia. A gente fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. TV Centro-América nas eleições.